Bem-vindos ao Código da Venda. E hoje eu estou com um amigo muito querido, um advogado. Me fala um pouco sobre você, Cláudio. Olá, tudo bem? Primeiramente, obrigado, Marcos, pelo convite, pela recepção. Agradeço ao seu programa por conceder esse espaço para nós, advogados, também é muito importante a gente bater um papo. Agradeço a vocês também que estão assistindo a gente. E falando um pouquinho, eu sou especialista em contratos, né? Essa é a minha especialidade, é o que eu costumo cuidar de melhor no escritório, é o que eu me especializei desde quando eu comecei a trabalhar na área jurídica, né? É muito interessante porque, já falando um pouquinho sobre quem eu sou, né? Eu tenho apenas 28 anos e comecei a empreender muito cedo, né? Me formei, logo saí da escola, já entrei em faculdade, fiz a formação sequencial, tudo bonitinho. Passei na OAB muito rápido e logo em seguida já decidi empreender, né? As experiências que eu tive no mercado foi na época de estágio. E foi aí que começou minha paixão por contratos. Porque meu primeiro estágio foi numa grande multinacional francesa, uma empresa de logística, né? Da qual ali dentro eu era responsável por vários contratos, né, da empresa. Então, toda a parte de eu fazer a administração do contrato, questão de datas, agendamentos, vigência, estruturação de cláusula, reunião com cliente, fornecedor, tudo era comigo ali dentro, né? Então foi um estágio que eu aproveitei muito e ali começou a desenvolver minha paixão pela questão de contratos. Mas lógico, não atuo somente nisso, mas essa é minha especialidade. Hoje, graças a Deus, estou com 2 escritórios, né? A gente atende Zona Norte e Zona Sul de São Paulo. Né, temos essas 2 localidades de atendimento presencial, eu e mais um sócio, né, o Dr. Saul, que inclusive mandou um abraço para você. Que bom, quero conhecê-lo. E logo em breve você vai conhecê-lo também. E ele estaria aqui hoje, mas devido a um compromisso particular, ele não conseguiu estar com a gente. Mas conheci ele lá. Meu sócio foi meu primeiro chefe. Costumo contar essa história, né? Meu sócio foi meu primeiro chefe. Nada é por acaso nessa vida. Sim. E nós nos conhecemos, eu tinha 17 anos de idade. Nossa. Meu primeiro emprego na área jurídica. Foi logo quando entrei na faculdade. Primeiro semestre da faculdade, eu consegui um estágio. Foi algo assim inexplicável o que aconteceu. Porque era uma multinacional, para estágio era algo que brilhava os olhos de muitas pessoas e eu consegui essa vaga. De alguma maneira eu consegui entrar lá. O que eu vejo de você como advogado de contrato, e também você trabalha também na área de internet, né? Isso. De direitos autorais. Eu trabalhei durante um tempo, depois dessa experiência que eu tive nessa multinacional, saí, fui para o mercado, fui me especializar mais, né? Fiquei 2 anos nessa multinacional, depois fui para outros escritórios de vários segmentos, fui para a parte digital, do direito digital, né, em si. Fiquei trabalhando cerca de 3 anos e meio com o direito digital, só na parte de LGPD mesmo, questão de remoção de conteúdo. Trabalhei com as principais redes sociais do Brasil e do mundo, né? E ali foi onde eu pude, de fato, me aprofundar mais também nessa área que é o direito digital, que é uma área, assim, eu digo por experiência própria, fascinante, porque ela é muito específica. Direito digital. É algo que hoje está muito em evidência, né? Muito. Porque hoje em dia todo mundo está procurando direitos digitais, todo mundo está procurando empresas que procuram cada vez estar mais presente na área digital. Exato. Então o seu serviço é imprescindível hoje. Isso é uma realidade. A questão, vai falando um pouquinho da questão de contratos. O contrato hoje, você assina um contrato físico de papel? É difícil. Difícil. É muito difícil. Muito difícil. Hoje em dia, você pegar numa caneta, é difícil. Se a gente for olhar aqui nesse cenário, dificilmente a gente vai encontrar uma caneta. Com certeza. Porque hoje em dia é tudo digital. A era é digital, as coisas mudaram para o digital. E eu ter tido essa experiência nesse grande escritório, né, foi muito bom para mim. Porque isso me trouxe para uma ênfase hoje que eu atuo muito na área de contratos, que é dar segurança para o contrato na maneira digital. Né? Hoje em dia, nós temos vários assinadores digitais, nós temos várias questões e temos cláusulas que precisamos estruturar a LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos questões que envolvem provedor de internet, nós temos questões que envolvem a questão da plataforma que você vai acessar. E tudo isso ela tem que ser bem orientada num contrato. E hoje em dia,
essa adaptação, lógico, chat GPT, todo mundo usando, ajuda muito, mas ainda tem as suas falhas, né? Ainda não é 100%, né? É porque a gente tem, por exemplo, para você que é um profissional, você sabe utilizar a ferramenta porque você sabe as Exato. brechas. Eu assim, claro, eu não vou falar nomes aqui, mas tem uma série muito famosa de advogados, Sim, entendeu? Vai, eu vou falar os Suits. Eu acho que exato. é basicamente isso. Cada local tem uma brecha aonde a lei pode agir. Exato. E principalmente aqui no Brasil. O Brasil tem essas brechas, né? Então, Uhum. eu acho principalmente LGPD que passa exatamente essa classificação. Porque você hoje, você não pode ligar. Mas como a gente vai fazer isso? Uhum. Me explica um pouquinho como você atua. Vamos supor, você atua, eu tenho uma empresa, eu tenho um site, aonde eu vou contratar você para fazer, por exemplo, minha política, Isso. quando eu vou, por exemplo, digital, Exa- quais são os serviços que você pode fazer, que você faz nesse questionamento? Então, aí você chegou num ponto legal da nossa conversa, porque diferente de eu vender um produto, Sim. né? Eu vendo um serviço. E o serviço eu só vou conseguir te vender a melhor experiência, o melhor resultado, se eu entender aquilo que você de fato precisa, aquilo que você necessita. É diferente de uma pessoa que chega numa loja, ela tem um produto, ela quer aquele produto, ela já sabe, ela só vai procurar a especificação. Vamos dar exemplo aqui de celular. A gente só vai procurar tamanho de armazenamento, espaço, se a câmera é boa, se não é. Se nos atende, tá ótimo. É aquilo. A gente compra. Uhum. Agora é diferente quando a gente fala de um serviço, né? E um serviço jurídico, ele parte da primazia da confiança. Não adianta. Eu preciso ter a sua confiança para você poder entregar para mim todo o seu discurso, tudo aquilo que você precisa nesse seu negócio, para que eu possa gerar o resultado certo para você, né? Tem uma frase que eu costumo utilizar bastante, né, na minha vida, que é uma frase que um dia eu anotei e nunca mais esqueci, que é: você precisa fazer do momento a sua realidade para gerar uma transformação, tá? Na tua vida. O que eu quero trazer com isso? Que o que a gente precisa é conversar, eu entender o seu negócio, eu entender o que você precisa, o que você precisa que eu atue, qual a cláusula que você precisa, qual a segurança jurídica que você precisa do seu negócio. Aí sim eu consigo te entregar um resultado, gerando transformação na tua empresa, fazendo do momento da nossa conversa se tornar uma realidade para você como profissional. E é por isso, por exemplo, você está falando sobre inteligência artificial. É por isso que hoje a inteligência artificial ainda está muito longe Exato. de substituir como advogado, como um especialista. Porque, como você falou, é personalizado. Eu conheço escritórios, assim, veio para ajudar muito, tá? Eu não sou contra, jamais serei contra Você a não tem questão. como nadar contra, Não né? tem como. É algo que chegou e vai ficar. Sim. Ponto. A questão de substituição de serviço é muito complicado a gente falar desse assunto. Eu conheço um grande escritório aqui de São Paulo que ele tinha 40 advogados. E eu conversando com esse sócio, ele só tem 10. Ele conseguiu substituir pela questão da inteligência artificial. Mas aí a pergunta que eu deixo é: o serviço está sendo especializado? O serviço está sendo focado no seu objetivo final? Vai gerar o resultado que você precisa? É diferente. É uma questão assim, eu preciso saber quem é você. Eu preciso saber o que você precisa. Eu preciso saber o que é sua empresa, como que eu posso agregar. Uma máquina vai saber no superficial. Eu preciso conhecer a fundo. Advogado a gente brinca. Advogado, às vezes, né, tem que ser um pouco de psicólogo também. Antes de eu fazer qualquer coisa para qualquer pessoa, pode ser pessoa jurídica ou pessoa física, eu preciso entender todo o cenário da pessoa. E muitas vezes rolam conversas da gente entender desde quando a pessoa era pequenininha, ela foi crescendo, o que aconteceu. Nossa. Isso acontece muito para a gente poder chegar num resultado final. Eu não posso simplesmente entregar um trabalho superficial. Lógico, temos hoje inteligências artificiais que vão bem a fundo. Uhum. Isso é algo indiscutível. Vão bem a fundo. Mas é diferente da gente ter o olho a olho. É igual você falou, né? Confiança. Eu acho que com advogado nada mais é que confiança. Que é um serviço que você vende. Exato. É uma confiança porque você sabe aonde ir
que às vezes uma máquina não sabe. Claro, uma máquina, por mais especificidade que dê, Sim. Programação uma dela. programação dela, a personalização. Vou dar um exemplo meu, do meu negócio. Eu tinha uma empresa onde ela falou assim: hoje eu coloco tudo chat GPT. Aí eu falei assim: tá certo. Você prospecta tudo chat GPT, mas você está prospectando para quem? Para um ser humano ou para uma inteligência artificial? Pois é. Porque é muito claro assim. Aí ele falou assim: eu geralmente tenho tanto e tanto de perda. Eu falei, tá certo. Se você colocasse uma pessoa para fazer o mesmo trabalho do chat GPT, pode ser que inicialmente você vai ter que especificar. Tanto que a semana passada eu falei exatamente com uma pessoa que é especialista em inteligência artificial. Ela tem, inclusive, uma empresa que só trabalha com inteligência artificial. Legal. Aí ela fala assim: nossa, mas Marcos, ela quis o quê? Só falar coisas boas em inteligência artificial? Não. Ela foi muito pautada. Por exemplo, a inteligência artificial que ela falou, ela traz a inteligência artificial para a nossa vida. Mesmo a gente tem que educar, é igual um filho. Eu Claro. tenho um filho de 8 anos Precisa ser ensinado. e tem que ser ensinada. E quanto tempo você tá para ensinar? E o tempo que você tá para ensinar, você não ensinaria um ser humano? Pois é. Aí todo mundo fala assim: mas o ser humano falta, o ser humano não entrega o trabalho. Mas até onde essa empresa vai conseguir? Porque, vamos supor, se de 40, 30 foi embora, alguma coisa não é lida corretamente, alguma coisa deixa de... Passa, porque são processos e sim. processos. A questão hoje que manda no cenário jurídico, vou dizer assim, e não só no jurídico, mas vou englobar aqui diversas empresas, é a otimização de tempo. Hoje em dia a gente brinca, né? 24 horas se tornou pouco. Né? A gente costuma brincar falando se Deus pudesse aumentar um pouquinho mais de horas, né? Porque hoje em dia o pessoal quer otimizar tempo. Então você utilizar o recurso da inteligência artificial para otimização de tempo, acho super válido. Agora, na questão de você entrar no pessoal, de você fazer um atendimento personalizado, não sei até quanto isso é bom, quanto não é. Porque eu parto do princípio, meu sócio também, a gente tem os mesmos valores, os mesmos fundamentos, que a gente crê que nada substitui isso daqui. Nada substitui a mesa. Nada substitui o olhar. Nada substitui a conversa. Nada substitui... Agora, a questão de otimização de tempo, acho super válido e eu mesmo utilizo para otimizar tempo em muitas coisas, né? Pesquisas que tem que ser rápida, coisas que tem que ser muito para ontem. A inteligência artificial nos ajuda muito com isso. Agora, tem questões pessoais. Eu vou desenvolver um contrato para você. Como que eu vou jogar isso dentro da inteligência artificial? Que vai vir com ainda erros, acertos, mas não é algo personalizado. O que eu quero trazer hoje aqui é personalizado. Eu quero te atender de uma forma personalizada, de uma forma que eu vou gerar o resultado que você espera. Mas advogado é uma profissão meio, não é uma profissão fim. Claro, concordo 100% com isso. Mas, no mínimo, eu tenho que suprir sua expectativa inicial. O resultado pode ser que eu não consiga gerar, de fato, aquele resultado esperado, porque, como a gente brinca, é uma profissão meio, né? Ela não é fim. Sim. Então, a gente vai fazer algo no meio, não é o final. O final é com você. Agora, a questão é, o resultado, eu tenho que atender pelo menos a tua expectativa. Se eu atender isso, tá ótimo. Agora, inteligência artificial, muitas vezes, vai errar. Mas é o que você falou. Ela tem que ser educada, ela tem que ser um processo do qual você programa, um processo do qual você começa a fomentá-la ali para ter as respostas corretas. E isso leva tempo. Sim. Isso leva tempo. Assim como nós estamos tendo esse tempo aqui agora. Exato. Leva tempo. Sim. Ela precisa te conhecer também, né? Agora, a questão de substituir o ser humano é algo muito delicado. Né? Porque a gente está falando de vidas, estamos falando de pessoas. Então, para otimização de tempo, é super válido. Agora, a questão que extrapole todo esse cenário, eu não sei até quando isso vai ser perigoso, até onde não vai ser para nós. Agora, uma curiosidade, você falou sobre exatamente isso, né? Que as pessoas utilizam inteligência artificial. Você, como um advogado, já deve ter pego alguma pessoa que teve algum problema com inteligência artificial, vamos supor, eu vou me representar,
você não precisa me representar e a pessoa ter se dado mal. Com certeza. Isso não acontece e eu não vou aqui nem para essa parte da pessoa se dar mal por isso. Eu vou trazer uma experiência que nós tivemos no escritório, certo, né, com um cliente, do qual a inteligência artificial, recurso de, vamos pôr aqui, reconhecimento facial. Uhum. Todos nós utilizamos reconhecimento facial. Sim. Né? É muito comum hoje em dia desbloquear celular, desbloquear notebook, entrada de prédio, catraca, tudo é reconhecimento facial. Só que para você entrar na sua conta pessoal do governo, é reconhecimento facial. Para você entrar hoje em dia na sua conta bancária, muitas vezes, reconhecimento facial. Sim. E aí vem o X da questão. Até onde os programas de bancos, os programas governamentais, essas coisas, estão trazendo toda a segurança necessária, do qual não haverá brechas para fraudes, para golpes, essas questões, que é o que a gente mais vê. E lá no escritório nós tivemos um caso justamente assim. A pessoa sofreu um golpe, a pessoa se passando, muito comum, né? Se passar pelo nome do advogado. Então criaram um WhatsApp falso do meu escritório, né? Olha. Entraram em contato com esse cliente, consegue ter acesso, falaram que... É o padrão que eles utilizam, falando que saiu uma sentença, tem um dinheiro para receber, mas precisa fazer o pagamento disso, daquilo, enfim. E aí a pessoa te liga por vídeo. Olha só o perigo que tá essa questão. Te liga por vídeo. Na hora que você põe o seu rosto na tela, eles printam. Tum, sua tela. Pronto, seu CPF, seus outros dados eles já têm, eles só precisavam do seu rosto. Para quê? Para chegar no reconhecimento facial. Entende? Com isso, um cliente lá do escritório quase perdeu R$170 mil. Só não saiu porque ele é um cliente conhecido do banco, é um cliente que tem bastantes investimentos junto com o banco. A segurança do banco interna falou que essa movimentação era desproporcional com o que ele utilizava, barrou e ligou para ele. Agora, olha, se não é. Aí foi quando ligou para ele falando que era um possível golpe, foi quando ele lembrou de me ligar. Porque até então ele estava acreditando ali naquele cenário que era verdade, né? Pessoa com uma foto fez o reconhecimento facial da outra. Então, assim, são ajustes que todos os mercados, todos os sistemas estão tendo. Isso leva tempo, é normal levar tempo, mas ainda assim a gente precisa entender como é a melhor forma de atender. Talvez o robô vai te trazer uma segurança até a página 2. Da página 3 em diante, tem que ter alguém olhando, que é aquilo que você falou, pode passar. Pode passar. Pode passar. E aí tá um problema. Agora, uma pergunta, eu tô falando muito da curiosidade, porque eu acho muito interessante o que você faz, nosso assunto aqui. E uma curiosidade, qual seria o seu mundo perfeito, você, Cláudio, Dr. Cláudio, nessa questão de proteção de dados, nessa questão de entender o público, de entender esse movimento, o que o Cláudio, você tem agora a caneta... Um exemplo, tá? O que eu estou falando. Sim. Você tem a caneta de mudar e fazer por onde você agiria, vamos supor, até mesmo para proteção de dados, como você faria? É uma pergunta bem complexa, né? Bem complexa, bem mas complexa, algo mais... Porque é algo que, como a gente estava falando agora, leva tempo. Tudo leva tempo. Nós precisamos conhecer os cenários, né? E nós estamos falando de um cenário que hoje é uma coisa, amanhã é outra. Nós estamos falando de um contexto que hoje a gente lê uma lei, amanhã ela já mudou. Então, o mundo perfeito nesse cenário, seria a criação de um programa do qual ele conseguisse adaptar todas as mudanças de lei que tem a todo tempo, automaticamente, e pudesse inserir isso no cotidiano de todo mundo, assim, de uma maneira muito rápida. Porque toda mudança, ela leva tempo, né? Tudo é um processo na nossa vida. A nossa vida é um processo contínuo, né? De melhora e de aprendizado. Mas se eu pudesse mudar algo... eu acho que eu pautaria na questão da segurança mesmo jurídica, nessa questão do mundo digital, dessa esfera digital, porque ainda há muitas brechas, né? Ainda há muito o que se aprender, do que se resolver, né? E isso nós só vamos entender com o passar dos anos, com o passar do tempo. Precisamos nos conhecer,
precisamos conhecer a sociedade melhor, precisamos conhecer o próximo melhor para que a gente possa avançar. Senão, a gente vai ficar sempre com alguma brecha, com alguém tentando dar golpe, com alguém tentando fazer alguma coisa, e isso é algo que vai demorar, não é de um dia para o outro, vai demorar. Talvez eu acho que o que é interessante, né? Até uma educação Sim. digital, né? Porque Total. eu acho que isso é interessante. Os bancos, as associações, Sim. né, federais Sim. e assim por diante, né? Sentarem e fazer esse tipo de adaptação, Sim. né? Para conhecer exatamente. E isso já existe, o problema é que advogado nada mais é do que um médico legal, vamos por assim, né? Que vai resolver um problema. O médico resolve seus problemas, certo? Sim. De saúde. O advogado vai resolver um problema seu também. Então, a gente tem que entrar nesse campo. Eu tenho que entrar dentro da mente da pessoa para entender não somente a mente, mas também o coração. Porque o objetivo é ela tomar aquela decisão, por que ela está querendo fazer esse cenário, por que ela decidiu fazer isso, por que ela está procurando isso. São várias questões que eu tenho que aplicar muito o que você utiliza, né? E isso é muito bacana. Poucas pessoas conhecem isso. Porque sabe o que eu acho interessante? Que fala o que é neurovendas. Neurovendas nada mais é a gente vender para a pessoa, mas é muito além da venda. Entender a necessidade. Entender a necessidade, exatamente. O que você faz por isso que eu falo, por que eu trouxe o Cláudio aqui? O Dr. Cláudio, ele tem sucesso no que ele faz. Por quê? Eu acho que quem é advogado, quem está iniciando principalmente na carreira, eu acho que tem você como espelho, porque as pessoas falam assim, eu terminei a faculdade, o que eu faço? Mas é muito além do que fazer. Marcos, eu acho que assim, a gente precisa sempre, uma questão que eu sempre pauto na minha vida, e eu estava até conversando com o Leandro Kawakami, né, nosso amigo, a respeito disso essa semana, que a gente falava, quando a gente entende o nosso propósito daquilo que a gente faz, tudo fica mais fácil. Se eu entrar no meu escritório, sentar e for te atender, pensando somente no dinheiro que eu vou ganhar, vendendo o meu serviço para você, acabou ali. Acabou ali. Sabe quem está ganhando? Eu. E você não. Então, se eu pensar dessa maneira, é muito fácil. Se eu pensar dessa maneira, é muito simples. Não é isso. Advogado não é isso. Advogado é tratar daquele problema, é estancar aquela ferida que a pessoa está passando naquele momento. A gente precisa ir no foco do resultado que a pessoa precisa. Tá? Então, eu não posso deixar nunca de lado de lembrar qual é o propósito. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu tô ali? E eu brinco, né? Quanto antes você descobrir isso, melhor. Tem uma senhora que sempre fala para mim assim, até os 100 anos tá em tempo de aprender ainda, mas quanto antes, melhor. Mas quanto antes, melhor. Então, a gente tem que buscar sempre qual é o propósito da nossa profissão. Eu abri o escritório em 2020. Certo. Pleno pico pandêmico, né? Onde todo mundo olhava e falava, você é maluco, você é doido, vai morrer de fome. Porque eu trabalhava num escritório muito legal, um escritório que era meu sonho trabalhar, mas chegou um momento ali que eu vi que minha realidade, o meu propósito, talvez ali dentro, tivesse encerrado. E eu entendi que era o momento de eu sair. Mas em nenhum momento, interessante é isso, né? Dessa conversa eu acho legal contar para você essa experiência. Em nenhum momento eu fui pautado em eu vou abrir um escritório. Eu queria sair para ter um momento meu e pensar qual seria meu próximo passo de vida. E foi aí que eu liguei pro Saul, que é meu sócio hoje, que foi meu primeiro chefe. A gente nunca perdemos amizade, desde quando terminei de trabalhar com ele. O Saul tem uma diferença de 20 anos para mim, então ele é mais velho. A gente tem um professor, né? A gente tem esse equilíbrio, a gente brinca, né? Ele chega com a experiência, eu chego com a vontade, né? A gente brinca assim no escritório. Mas é algo o balanço. A sociedade dá super certo, nunca discutimos por nada. Porque a gente tem esse equilíbrio, esse laço de amizade também ajuda bastante, né? Então, nós sentamos, eu liguei para ele e falei, Saul, preciso de um emprego. Arruma um emprego para mim, por favor. Porque ele estava trabalhando na época numa empresa muito grande. Eu falei, me arruma um emprego, cara. Deixa eu voltar a trabalhar com você. Aí ele olhou para mim e falou, então, você não sabe, eu também tô saindo da onde eu tô. Também tô saindo, eu também vou ficar desempregado em breve. Foi aí que eu falei, puxa vida, tudo bem e tal, desligamos e tal. Marcos, eu falo pra você,
Eu desliguei, contei pra minha esposa, ela tava do meu lado, ela olhou pra mim e ela falou, por que você não abre o seu próprio negócio? Por que você não abre, você não vai tentar a vida dessa maneira? Ela, e com o Saul, por que você não tenta? Eu falei isso, aí eu falei, não tem condições, né? Eu não tenho nem estrutura financeira para poder bancar o meu próprio negócio nesse momento, né? Eu era recente casado, casei cedo, né? Casei com 21 anos. Nossa. Tenho uma filha de 3 anos, já vai fazer também. E aí eu fiquei com isso, né? Falei, puxa, passou 20 minutos. 20 minutos. O Saul me liga. Cláudio, falei aqui com a minha esposa. Desse jeito. Ela falou, por que você não abre seu próprio negócio? E eu lembrei de você. E aí começou a história do nosso escritório, né? E assim a gente já tá indo pro 6º ano de escritório praticamente, né? Aberto. Esse ano a gente já comemorou o 5º aniversário do escritório. Nossa, e que sensacional. Graças a Deus, assim, tudo correspondeu muito bem. E aí entra a parte que eu deixo aqui de incentivo, porque eu falava para vários amigos meus, cara, abre seu próprio negócio, é bom. Abre seu próprio negócio, é bom. Abre seu escritório, tenta. O não você já tem. Sabe aquela história? O não você já tem? Tenta. Você falou uma coisa que é fundamental. Tipo assim, você trouxe as pessoas para sua visão, mas as outras pessoas não têm o que você tem. Exato. É o propósito. O propósito. Você tem que entender o propósito. É. Se você não entender isso, e foi assim que a gente abriu. Como eu e meu sócio é bem alinhado nessa questão, né? A gente abrimos com 0 clientes. Olha. 0. E foi numa conversa assim, ó, Marcos, eu vou te falar de pizza. Pizza mesmo. Sentar na casa, fui até o apartamento dele, sentamos, conversamos, onde a gente vai abrir? Vamos abrir tal. Comecei, meu primeiro escritório foi em Guarulhos. Olha. Né? Foi lá em Guarulhos, nosso primeiro escritório. Na época eu morava por lá, então era mais prático, meu sócio era de muito longe, mas ele falou, não, vamos abrir lá. Abrimos lá, 0 clientes. Colocamos uma placa, abrimos CNPJ e tal. Tum. Começou a vir 1, 2, aí começa a indicar e tal. Hoje, graças a Deus, né, deu super certo. Eu tô aqui conversando com você hoje para trazer essa experiência porque deu certo, né? E para incentivar aqueles jovens advogados que pensam assim, não, eu não vou conseguir. É possível. Hoje a gente tem diversas empresas como clientes, temos... eu acho que hoje a gente já atendeu... eu não vou chutar um número aqui, mas já atendemos muitos clientes e temos assim uma carteira de clientes muito boa no quesito pessoa física, pessoa jurídica. É possível, mas você não pode perder o propósito do seu negócio. Porque... e aí não valeu a pena, porque o meu negócio só vai valer a pena quando a gente entregar um resultado satisfatório. E aqui eu chego num exemplo muito bacana que a gente teve um caso no escritório, 2021, mais ou menos. E sentou um jovem na nossa frente junto com o pai dele. E era questão de pensão alimentícia, casa de família. Eu nunca paguei, tal, blá, blá, mas agora estão me impressionando a pagar. E aí, o meu sócio sabiamente olhou pra ele tava com o pai, hein? Esse jovem tava com o pai, ele deveria ter uns 19 anos. O pai mais senhor, assim. Aí o pai olhou pra ele, só ficou ouvindo. Aí o Saul olhou pra ele e disse assim, então, você come o que durante seu dia? Desse jeito. Aí ele pegou e falou, como assim? Falou, então, o que eu quero te dizer é, o que você comer, o mínimo você tem que dar pra sua filha. Comer igual. Eu não tenho dinheiro pra comer, eu tô comendo pedra. Tá bom, ela vai se alimentar de pedra junto com você. Você entende? Não é lógico, isso é no literal. É pra trazer pra mente do cara que assim, a mesma necessidade que você tem, sim, sua filha tem. Entende? E aquilo foi muito legal porque ali ele saiu, aí ele falou, vou pegar acho que documento no carro, alguma coisa assim que a gente precisava fazer o contrato lá e tal, na hora. Ele foi pegar no carro, o pai dele olhou e falou, deu a mão pro meu sócio e falou, obrigado. Eu sempre quis falar isso pra ele, não tinha coragem. Foi interessante, porque mostrou o que eu quero chegar. Passado esse tempo, entramos, fizemos a regulamentação da pensão, e a mãe dessa menina nunca tinha deixado essa menina visitar a avó, nunca tinha deixado passar um dia com ele. Não tinha. Mas criou tanto-se um elo de confiança no nosso trabalho, por essa conversa aberta, por querer mostrar para ele o propósito, essa questão, o que ele precisa fazer, que a gente foi conseguindo coisas para ele que ele nunca imaginou. E aí entra sempre o ápice do advogado. As etapas, né? Você restaurar uma família. Isso é muito sério. Porque essa criança
tem a presença do pai, Uhum. que muitas vezes a mídia mostra assim, o pai não precisa, mas só da mãe. Exato. E muitas vezes É não é essencial. isso, é essencial, É essencial. porque tem que ter uma balança. Os problemas das pessoas, você trabalha com neurovendas. Sim. Se você for puxar 99% do problema das pessoas lá atrás é o quê? Pai, Pais. paternidade. É um problema 99%. 99%, se não for 100, viu? Se não for 100, vai. Tem alguns casos que é É. 100. Eu só não falo que é 100 por causa do quê? Das mídias, Exato. da televisão, dos influenciadores. Uhum. Então, assim, eu tento cuidar muito do meu filho, que ele assista. Eu vejo assim, tem um vídeo. Eu não gostei desse vídeo, filho. Tá vendo que não tá legal esse vídeo? Tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. Tem que ter. Meu filho tem 8 anos. E como você cuida da sua criança? Aí estamos... O que é melhor para você no seu negócio? É você chegar e fazer lá sua palestra, dar sua mentoria para uma empresa e ganhar seu dinheiro, ou você vê aquela empresa começar a gerar resultado? Gerar resultado. Isso não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Porque ali, eu vi um vídeo, talvez você tenha visto, eu não vou falar exatamente o conteúdo, que era um empresário com 30 demitidos. Uhum. E cada um contava uma história. Tá. Uma historinha que as pessoas não tinham propósito, não tinham uma solução, não tinha um porquê estar ali. Sempre falava assim, não, o culpado foi o empresário, o culpado foi tal coisa, o culpado foi a pessoa que não me contratou bem, mas por que eu devo sustentar? Aí a pessoa falou assim, eu tenho 400 funcionários. De 400 funcionários, não dá certo. O que eu devo fazer? Eu devo tentar recuperar aquele 1 e perder os 400? Uhum. A questão aqui, eu até falo de uma empresa que eu trabalhei, que eu atuei. A empresa tem 50 anos. Uhum. 50 anos, tinha pessoas lá que estavam quase desde o começo, 40 Uau. anos. Ou seja, é algo muito bom, mas essa empresa está morrendo. Por quê? Porque aquelas pessoas que estavam tanto tempo, não falo todas, não tinham propósito de vida. Não. Mas foi a empresa. Propósito é acordar e ir lá. Aí não tinham uma renovação. Exato. Das pessoas. Simplesmente tirava o pedido. E isso... Aí eu falei assim, eu vou implantar, então, um SDR. O que é SDR? São aquelas pessoas que entram em contato, pega o cliente e passa para o closer. O closer é aquela pessoa que fecha, o vendedor que fecha. E aí as pessoas estavam tendo, que o problema até então era que não tinha clientes qualificados. Qualificaram. E mesmo assim, aquelas pessoas não tinham um propósito de vida mais, só ia lá porque tinha que receber o valor, tinha que receber o salário. E tudo aquilo que às vezes a empresa fica com funcionários simplesmente para não pagar o que deve para ela. Mas talvez aquele funcionário está matando a sua empresa. A pior coisa que tem é... quando o propósito da nossa vida se torna só pagar boleto. Aprendi isso com uma pessoa muito sábia que me ensinou isso. Quando o propósito da sua vida for simplesmente você pagar seus boletos, ter um apartamento legal, um carro, ali acabou sua vida. A vida é muito mais que isso. A vida é você poder cooperar com as pessoas que estão ao seu lado, você poder ajudar de fato o seu próximo, de você poder, né, de algum jeito... Cara, essa empresa tá morrendo, eu vou alavancar a sua empresa, eu vou te ajudar. E a gente passa muito isso como advogado, quando a gente pega empresas que estão falindo e as pessoas chegam e falam, eu quero fechar as portas. A gente fala, não, vamos reestruturar. Vamos restaurar a sua empresa. Mas é possível. É possível, mas será que... Pegar um cara, na verdade, vou falar aqui em português, claro, com o pé no peito mesmo, fala, amigão, é possível. O que falta é alguém apoiar, porque é muito mais fácil você chegar para um cara que tá falindo e falar, cara, de fato, começa do zero. Fecha. Dá um passo para trás, volta. É muito mais fácil. Ninguém quer ter o trabalho de pegar e vamos planilhar o que você deve.
A gente tem lá no escritório, a gente brinca com provável, possível e remoto, que a gente fala, né? O que é seu provável? O que é seu possível? O que é seu remoto que você tem na sua empresa? Tá, então seu provável é esse? Vamos ver o que a gente consegue fazer para ter esse provável? Vamos ver. Ah, seu possível é esse. Isso daqui é remoto, você não vai perder isso daqui. Isso daqui você não vai perder, esquece. Isso daqui é seu. Trabalha com isso. Trabalha com o seu remoto. Trabalha com o seu remoto. E vamos cuidar do provável e do possível. É isso. Mas faltam pessoas. Qual é a missão? Marcos, se for tudo na nossa vida, se for só dinheiro, acabou. 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 Porque dinheiro vai e volta. Dinheiro vai e volta. Dinheiro você consegue na vida. A questão é qual é a missão, qual é o propósito, qual é o objetivo daquela empresa na vida dessa pessoa. A gente nunca pode perder isso. Quando o meu escritório perder o propósito, eu fecho as portas. O meu propósito é ajudar pessoas, ajudar vidas. Mas, ó, eu vou falar pra você, demorei um tempo pra entender isso. Demorei um tempo. A partir do momento que você entende isso, parece que seu negócio deslancha mais ainda. Eu acho que é um código de venda, isso daqui. É um código de venda. Eu costumo dizer que a venda é do momento que você nasce, do momento que você começa a falar, até o momento que você morre, que você está sempre se vendendo. Você está se vendendo aqui. É uma realidade. Porque tudo é venda. Ah, você está com blazer, faz parte da venda. Claro. Você está eu tô com uma outra forma. Você está se vendendo de outra forma. Então, todo momento, nós estamos nos vendendo de alguma forma ou outra. Mas eu acho que a gente chegou no ponto principal do código, né? Isso. A gente tem o código. Que é um dos maiores do mundo, que é o BNI, que nada mais é exatamente isso. A gente conhecer o negócio de cada um e multiplicar aquilo que traz, né, pra gente. E o que você traz é muita verdade. Sim. No que você fala. E isso é venda. Isso. É você falar exatamente o advogado, como você falou. A primeira coisa que você vê aqui é o quê? É confiança. Com certeza. Se eu não confio em você, tanto que eu trouxe ele uma pessoa que tem sucesso no que faz, porque ele inspira confiança. Obrigado. Isso. Mas me fala uma coisa, nós estamos acabando, infelizmente, o nosso tempo, e eu quero que você fale um pouquinho, Cláudio, Dr. Cláudio, em relação a essa sua experiência, aonde eu encontro você, aonde eu encontro sua empresa. Legal, vamos lá. Como eu disse, né, nós temos 2 unidades de atendimento presencial, né, nós somos, lógico, eu sou especialista em contratos, mas nosso escritório é full service, atende diversas demandas, né, mas você consegue me encontrar nas redes sociais, no meu Instagram pessoal, que é @Claudio Dantas, temos do escritório também, que é @Souzibalista, e todas as informações necessárias estão lá no nosso Instagram. É só entrar, tem site, tem telefone, tem todas essas questões. Sigam a gente nas redes sociais. Tenho certeza que, de alguma maneira, quando a gente puder ajudar, a gente vai entregar um resultado que tenha propósito para a tua vida. Se como você se inspirou na vida do Dr. Cláudio, uma pessoa de extremamente sucesso, que realmente tem resultado no que faz. Se você também quer pessoas como ele, que realmente quer fazer algo para o mundo, então você vai me compartilhar e você vai me seguir para mais pessoas como ele. Muito obrigado. Até mais no Código da Venda. Até mais.